Fala, amante da música, tudo bem com você? Mais uma análise da letra. Hoje falando de Cachimbo da Paz, do grande Gabriel o Pensador. Se você é fã do Gabriel, já deixa seu like e se inscreve no canal. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacique oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais e lá... Essa música é de 1997, mas vemos que o quadro de violência não reduziu em 2016. Vemos esses números crescendo cada vez mais. E aqui cabe uma reflexão que devemos pensar no que está ocasionando tanta violência. Eu acredito que o principal ponto seria a educação, porque com a educação as pessoas mudam conceitos, mudam pensamentos. A desigualdade social é muito cruel. O cacique oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais e lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O cacique oficial, teoricamente, seria o nosso presidente. E o Pantanal faz divisa com a Bolívia e o Paraguai. Por esse local, existem diversos meios de contrabando, também produção e venda ilegal de maconha, que é o elemento principal dessa letra. O Cachimbo da Paz seria a maconha. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. O presidente curtiu tanto o Cachimbo da Paz que resolveu nomear o próprio índio como ministro da Justiça. O ministro chegando na cidade achou aquela tribo violenta demais, viu que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais e disse: índio chegou trazendo novidade, índio trouxe Cachimbo da Paz. O índio, que era livre na sua cidade natal, chega nessa grande cidade e olha como os cara pálidas são tão presos não só por grades, mas também nas suas mentes, na sua insegurança de sair na rua. Marizia, sente a Marizia, 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 sente a Marizia, Marizia, Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Aqui ele utiliza da arma para dar um significado metafórico com relação a parar a violência. Quando se atira um revólver, sai fumaça pelo cano. Então ele quer dizer: apaguem a fumaça do revólver, acendam o cachimbo, acendam a maconha e manda pra cachola, querendo dizer que em vez da violência, vamos ficar em paz. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta, querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o Congresso. Até hoje não foi resolvido esse lance da liberação ou proibição do uso da maconha no Brasil. Tudo isso deve-se para evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é sucesso. O que ele quis dizer aqui que os cigarros que pagam impostos para o governo são vangloriados como Hollywood, mas o cachimbo estava ganhando espaço na concorrência por ser uma droga natural e não pagar imposto nenhum. O Cachimbo da Paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos. O povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com 1 tonelada. Para acalmar a população que queria continuar consumindo, ele foi de volta pro Pantanal para buscar mais da maconha. Só que quando ele voltou, sujou! A Polícia Federal preparou uma selada, o Cachimbo da Paz foi proibido, ainda na caçamba vagabundo, vamos pra DP. Índio tá fudido porque lá o pau vai comer.
A Polícia Federal pegou o índio em flagrante. Talvez uma resposta à estrofe anterior, que dizia que a maconha estava fazendo mais sucesso que o cigarro, que é uma droga lícita e que paga impostos. Então, a federal resolveu pegar a maconha porque não paga imposto pro governo. Na delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício e um caso diferente. O cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu uísque demais, acordou com um travesti e assassinou o coitado. Um viciado no jogo afastou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta concorrência, tanta violência que o índio já não tava entendendo nada. Na prisão foi aí que o índio percebeu o quão nossa sociedade é violenta e o consumo do álcool faz ela agir de maneira mais violenta ainda. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento, acendeu um da paz pra relaxar, mas quando foi dar um tapinha levou um tapão violento. Um chute naquele lugar, foi mandado pro presídio. No caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido, com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Você percebe que em várias partes da letra ele coloca as drogas lícitas como exemplo de que elas matam muito mais que o cachimbo da paz. Novamente, aquela pergunta: por que diante de drogas lícitas como o álcool, como o cigarro, só o cachimbo que é proibido? Porque ela não é legalizada, não paga imposto. Então é mais ou menos isso a ideia que o Gabriel tentou passar. Na penitenciária, um índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos para a sociedade. Aqui ele fala que os verdadeiros bandidos ele encontrou na prisão. Mas se pensarmos por outro lado, quem é o verdadeiro criminoso? É o traficante? Mas quem consome a droga também não está errado? É um caminho muito estreito entre o traficante e o usuário. No final das contas, quem que ganha o dinheiro nessa história? Ai, compadre, tá rolando sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados e um índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz. E eles começaram a rir, espancaram o velho índio até não poder mais. Mais uma vez o Gabriel apontando para o problema penitenciário do Brasil. Não adianta reduzir a maioridade penal, não adianta construir mais prisão, se a reabilitação desses presos é totalmente falha. Eles entram e saem piores. Então tem que ser revisto esse sistema penal brasileiro, as penitenciárias brasileiras. E a superlotação é algo comum que normalmente gera mortes, como foi o caso do Carandiru, descrito até na música Diário de um Detento, do Racionais. O pessoal que estava no presídio não quis nem saber, eles queriam mais espaço na cela para poder ficar menos pior acomodado. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. Aqui é interessante porque o índio acha a sociedade atrasada demais, porque para o Gabriel faz muito sentido a liberação da maconha, que acabaria com o tráfico e reduziria a venda, comércio de droga ilegalmente. Mas como ele diz na música, parece que os governantes não estão nem aí para isso. Eles preferem do jeito que está. Então ele diz que somos violentos demais e que o cachimbo da paz não tem nada a ver com isso. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Marizia, sente a Marizia, Marizia, E aí ele finaliza dizendo que mesmo morto ainda comercializam. A metáfora que ele usa nesse trecho é que, de mesmo continuando a proibição do uso da droga, ela é facilmente encontrada nas periferias do Brasil. Marizia, sente a Marizia.
E aí, gostou desse vídeo? Então já dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no botão vermelho. Se você gostou do que você viu e quer deixar sua opinião, comenta aqui, é só comentar aqui embaixo, diga o que você achou, sugira novas músicas. Quem sabe a próxima música não foi uma sugestão sua. Continua assistindo aqui, Racionais, Eu Sou um 57, outra ótima música. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Tchau!